Olá, meus amigos. Vamos voltar ao conteúdo para nossa segunda revisão a respeito da matéria de direitos fundamentais, tá? É a prova 1. Então, vamos estar voltando aí com o conteúdo, tá? Então, a gente abordou os temas seguintes no vídeo passado. Nós vamos terminar agora os temas nessa gravação, tá bom? Então, agora nós iremos falar sobre recepção. Iremos falar sobre repristinação e iremos falar também sobre mutação constitucional. Depois, nós iremos falar sobre o direito de igualdade. Lembrando que a gente não vai falar sobre o direito à vida, porque já foi abordado isso na monitoria passada. Então, agora vamos falar sobre o direito à igualdade. O direito à vida também vai cair na prova, assim como o direito à igualdade, tá? Então, tá bom, meus amigos. Vamos começar falando então sobre o fenômeno constitucional chamado recepção. O que significa a recepção? Recepção na Constituição significa o fato de, supondo que promulgue-se uma nova Constituição. Nós temos a Constituição atual de 1988 e aí agora faça uma nova de 2026. A nova Constituição Federal de 2026, ela pode pegar as leis que foram criadas antes de 2026, ou seja, antes da criação da Constituição, e escolher se irá recepcionar essas leis ou se não vai recepcionar essas leis. Vamos trazer, por exemplo, a Constituição Federal a nossa atual de 88. A gente lembra que tem o Código Penal, que é de 1940 e pouco. Nós temos também o Código Tributário Nacional, que é de 1966, mais ou menos. Os dois códigos que eu acabei de mencionar, eles foram criados antes da Constituição Federal que nós temos hoje. E o que a Constituição Federal de 88 fez com as leis passadas? Com o CTN e com o Código Penal, ela escolheu recepcionar. A recepção ela acontece quando tem que ser expresso. Porém, acima disso, essa lei anterior à Constituição, ela precisa estar compatível com a Constituição atual. Se não estiver compatível com a Constituição atual, essa lei não será recepcionada, se tiver incompatibilidade. Conseguiram entender? Recepção é quando a Constituição Federal nova recepciona as leis anteriores a ela, desde que essas leis sejam compatíveis com a Constituição atual, tá? Se a Constituição, se essas leis não forem compatíveis com a Constituição, o que vai acontecer? Não haverá a recepção. Essas leis não vão mais existir no ordenamento jurídico novo que for aparecer, tá bom? Então, essa é a recepção constitucional. Além da recepção, nós temos a repristinação. O que significa a repristinação? É uma lei que volta a vigorar depois que a lei que a revogou é revogada. É um pouco confuso, né? Vou explicar para vocês no exemplo. Vamos supor que tem a lei A, a lei B e a lei C, tá bom? A lei A existe. Vem a lei B e revoga a lei A, ou seja, a lei B anulou a lei A. Porém, depois de um certo tempo, aparece uma nova lei, a lei C. E essa lei C, ela revoga a lei B. Automaticamente não. Mas a consequência disso é que a lei A volte a vigorar. E a lei A, ela só vai voltar a vigorar se a lei C dizer expressamente para ela voltar, né? Então, aconteceu isso no Brasil a respeito das casas lotéricas, né? Então havia uma lei que regulamentava direitinho as casas lotéricas, né? E aí vem uma outra lei que alterou totalmente o regime das casas lotéricas. Logo, a lei A das casas lotéricas, ela passou a ser revogada, porque a lei B, que alterou 100% o regime das casas lotéricas, revogou ela.
E aí ela começou a vigorar. Depois veio o STF e afirmou que essa lei B é inconstitucional. E qual foi a consequência? A lei A voltou, a vigorar. Então, isso significa repristinação, tá? É uma lei que volta a vigorar depois que a lei que a revogou é revogada. Se tiver alguma dificuldade, pode voltar o vídeo que eu acredito que vai ficar mais fácil para entender, voltando, colocando a velocidade um pouco mais devagar, acredito que vocês vão conseguir entender. Não é difícil. É confuso no começo, mas depois que a gente dá esses exemplos, fica mais tranquilo de entender. Então, falamos sobre recepção, falamos sobre repristinação, tá? E agora nós também temos o terceiro fenômeno constitucional, chamado de mutação constitucional. Lembra que eu falei na revisão passada que a emenda constitucional, ela altera o texto da Constituição? A mutação constitucional é parecida com a emenda. Só muda que a mutação constitucional não muda o texto da Constituição, muda o sentido do texto da Constituição. Existe uma alteração da Constituição na mutação, porém de forma informal, não tão formal quanto a emenda. Não existe um processo legislativo na mutação. Na emenda existe, mas na mutação não existe aquele processo legislativo para alterar a Constituição. Então, assim, na medida que a sociedade ela vai evoluindo, e a gente sabe que a cada semana existe alguma coisa que a sociedade está combatendo ou está pensando. Cada semana a sociedade está pensando em alguma coisa. Então, isso significa que a sociedade que a gente vive hoje no Brasil é muito dinâmica, muito dinâmica, a ponto de as leis que o próprio Congresso Nacional não consegue acompanhar o dinamismo da sociedade, que é muito rápido. A cada semana tem uma necessidade nova. E as leis, por ser muito difícil a ser aprovada, entrar em vigor e ter um vacatio legis ainda, o direito acaba que não consegue acompanhar a sociedade pela sua dinamicidade. Por isso que existe a mutação constitucional, que seria o fato de eu alterar o sentido da Constituição em razão do dinamismo social, porém de uma forma informal, mais rápida, ao ponto de eu mudar apenas o sentido da Constituição e não o seu texto em si. Quer um exemplo? Artigo 226, parágrafo terceiro da Constituição é um grande exemplo. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, e aí para vocês entenderem o que eu quero dizer. O artigo, calma aí, vai aparecer, apareceu. O artigo 226 da Constituição fala assim, ó, a família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Beleza. Terceiro, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher. Homem e mulher. Como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Homem e mulher. Gente, vocês acham que em razão do dinamismo social, você acha que isso seria aceito hoje no Brasil? Ah, só pode existir essa questão da união entre homem e mulher? Hoje em dia, não. Por quê? Porque a sociedade está muito dinâmica. A sociedade está muito acelerada. Então, em razão disso, o Supremo Tribunal Federal fez uma mutação constitucional ao dar uma nova interpretação e sentido para o texto, sem alterar o texto. Tanto que o texto continua sendo o texto, mas o sentido do texto foi alterado através da mutação constitucional. E o STF falou o seguinte: aonde vocês lerem homem e mulher na Constituição, entenda-se como pessoa. O nome disso, mutação constitucional. Precisou de um processo legislativo para alterar a Constituição de 2 turnos, 3/5. Não. Isso para dar celeridade, celeridade, celeridade na alteração do sentido das normas, tá? Então, falando sobre recepção, que é o fato de uma Constituição Federal recepcionar uma lei anterior a ela, desde que seja compatível. Falamos sobre repristinação, que é o fato de uma lei voltar a vigorar depois que a lei que a revogou é revogada. E o terceiro, que é a questão da mutação constitucional, que é o fato de
o sentido do texto constitucional será alterado sem que o seu texto em si seja modificado. Tá? Bom, falando sobre isso, vamos agora falar sobre o direito à igualdade. Direito à igualdade, meus amigos, que está previsto lá no artigo 5º da Constituição, caput, e parágrafo 1º, né, que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e não sei o quê. Então, a igualdade é um direito fundamental. Porém, quando a gente fala de direito à igualdade, meus amigos, nós temos que ter em mente que existe dois tipos de igualdade no Brasil, na Constituição e na questão de interpretação hermenêutica, né, jurídica. Temos a igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal é a igualdade formal é significa o Estado tratar todo mundo de forma igual, sem se importar com as suas limitações, deficiências. É justo que o Estado ele trate todo mundo de forma igual, sem se importar com a sua deficiência, sem se importar com, inclusive, o seu gênero, sem se importar com a cor de pele? É justo? Não, não é justo. Por quê? Porque nós não somos iguais. Nenhum ser humano é igual ao outro. Por isso que o Estado não pode tratar todo mundo como se fosse número, como se fosse todo mundo igual. E o nome disso se chama igualdade material, que é tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, eu vou repetir. Igualdade formal é tratar todo mundo igual, sem se importar com as suas limitações. E a igualdade material é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Um exemplo, tá? Eu tenho um irmão e toda vez que minha mãe trazia um brinquedo pra gente não, pra mim, qual que era a reação do meu irmão? Pô, se a mãe trouxe um brinquedo pro Vinícius, ela tem que trazer um brinquedo pra mim também. O nome disso é igualdade formal. Tratar todo mundo de forma igual. Porém, supondo agora, tá, que o meu irmão tenha desobedecido minha mãe. E em razão disso. Não, eu vou mudar o exemplo, tá? Não, é. Supondo que. Agora sobre um exemplo de igualdade material. Eu e meu irmão, nós também, quando a gente. Todo mundo que tem irmão sabe, na hora da gente tomar, sei lá, partir um lanche no meio ou tomar algum refrigerante, tem que fazer da forma milimetricamente igual. Não posso tomar um refrigerante onde ele vá tomar mais do que eu, nem eu mais do que ele. Tem que ser todo mundo igual. Da minha forma de repartir um lanche. Se for repartir um lanche no meio, tem que ser milimetricamente medido com a régua para ficar no meio, né? E aí, supondo que o meu irmão ele venha e desobedece minha mãe. E aí a minha mãe fala assim, olha, não, é, você, que é o meu irmão, vai ficar sem refrigerante. E você, Vinícius, também vai ficar sem refrigerante porque o seu irmão desobedeceu. É justo? Não é justo. Porque se ele foi quem desobedeceu, ele que vai ser tratado de forma desigual. Se eu não desobedeci, eu tenho que ser tratado de outra forma. Então, isso que implica a igualdade formal e a igualdade material. Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Meu irmão vai apanhar, vai tomar uma surra, e eu não vou. Entendeu? É nesse sentido, tratar os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. E quando a gente fala sobre igualdade material, meus amigos, é importante a gente entender que a igualdade material ela é realizada através de ações afirmativas. Ações afirmativas, né? De uma maneira que, quando
atinge-se o seu objetivo. Essa ação afirmativa não precisa mais existir. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe que a mulher ela é agredida em casa muito mais do que um homem é agredido em casa. E também todo mundo já sabe que o homem ele é mais forte fisicamente do que uma mulher. Por isso que existe a Lei Maria da Penha, para trazer um pouco de tratamento igual para a mulher, porque a mulher, na sua natureza, já é desigual em razão da sua força física em relação ao homem. Por isso vem essa ação afirmativa da Lei Maria da Penha, para tratar a mulher de uma maneira desigual na medida da sua desigualdade. Quando a mulher deixar de apanhar em casa e quando os dados forem todos zerados, não há por que continuar com a Lei Maria da Penha. Essa a ação afirmativa não vai mais precisar existir. Perceba que o nome disso que eu estou falando é igualdade material. Igualdade material. Igualdade formal é eu não fazer Lei Maria da Penha e falar assim, olha, homem e mulher é tudo igual. Não precisa ser de dar tratamento diferente para o homem e para a mulher. Uma mulher não tem que ter uma lei só para ela. Se a mulher for ter a Lei Maria da Penha, o homem tem que ter a Lei Maria João. O nome disso é igualdade formal. É tratar todo mundo igual, sem se importar com a sua limitação, sem se importar com a sua desigualdade, sem se importar com nada. Isso é igualdade formal e ela traz injustiças. A igualdade material, por outro lado, não. Ela tenta, de alguma forma, promover o mais próximo daquilo que a gente entende como justiça através de ações afirmativas. E um exemplo que eu dei de uma ação afirmativa é a Lei Maria da Penha. Também outro exemplo. Tá? No Código de Processo Civil de 1973, que é o anterior ao nosso, o nosso que a gente usa hoje é o de 2015. O que eu estou me referindo é o de 1973. No Código de Processo Civil de 1973, as ações de família deveriam, isso estava escrito na lei, deveriam tramitar no foro do domicílio da mulher, porque entendia-se na época que a mulher não tinha condições econômicas de poder estar viajando de um lado para o outro, porque ela não trabalhava, quem trabalhava era um homem. A mulher não tinha essa força. Esse era o entendimento cultural da época. E por isso que trouxe para o Código de Processo Civil de 73. No Código de Processo Civil de 2015 não existe mais isso, porque a sociedade mudou, né? Hoje em dia as mulheres têm a questão do empoderamento, tudo mais, e hoje as mulheres elas podem trabalhar, não precisa depender mais de homem, como no passado. Não é mais aquela vulnerabilidade econômica que existia, tem, mas não é aquela que existia onde a mulher não podia trabalhar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Então, não há mais por que essa ação afirmativa continuar existindo. Por isso que não existe mais. Não existe mais essa necessidade de ação afirmativa. Por isso que o Código de Processo de 2015 extinguiu essa questão. Outro exemplo, pessoal, de igualdade material. Cotas raciais. O Supremo Tribunal Federal entende que a lei de cotas raciais, ela é constitucional. Porque a lei de cotas raciais, ela faz com que a população preta deixe de ser subrepresentada nos concursos, nas universidades, e somente quando a população preta deixar de ser subrepresentada é que não vai mais precisar existir a lei de cotas raciais. Porque as ações temporárias, as ações afirmativas, a Lei Maria da Penha, Código de Processo Civil de 73, cotas raciais, essas ações afirmativas, elas são temporárias. Quando deixar de existir a subrepresentação da população nas universidades e nos concursos, não precisa mais de existir essa ação afirmativa da lei de cotas raciais. Então, pessoal, essa é a igualdade material. Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Tá bom?
Então é isso, meus amigos. Finalizando o conteúdo aqui. Um abraço e até a próxima monitoria.